Se você vem acompanhando o noticiário nos últimos meses, é provável que você já tenha visto histórias como essas, retratadas nos telejornais. Le informo que los médicos y el resto del personal sanitario en Perú salieron a protestar contra la falta de preparación en los hospitales del país, que las máscaras de un solo uso las deben de utilizar con varios pacientes. 24 horas que yo me quedo a trabajar, esto me dan, no me quieren dar la otra mascarilla. ¡Qué puto, compañero! ¡Que tengamos que llorar para que la prensa y el Estado vean! A crise causada pelo novo coronavírus evidenciou graves lacunas na infraestrutura pública da América Latina. Mas apesar das falhas terem se potencializado durante a pandemia, problemas como esse são velhos conhecidos dos usuários de serviços públicos. Falta de equipamentos médicos, altos custos com medicamentos e até o aumento do preço dos alimentos vem dificultando a vida de trabalhadores da região muito antes da crise atual. E um grande entrave tem dificultado a correção de falhas crônicas como essas: os tratados de livre comércio. En la capital de Bélgica, el ministro de Comercio, Industria y Turismo y el comisario de Comercio de la Comisión Europea firmaron el acuerdo comercial que se terminó de negociar entre ambas economías en mayo de 2010. Naciones Unidas puso en marcha el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos contra el COVID-19 para América Latina. Sin una cura ni tratamiento efectivo, los países luchan por evitar el colapso hospitalario y atender una demanda sin precedentes. El problema es que los elementos para salvar vidas se están acabando. Desde os anos 90, a intensificação de tratados de livre comércio na América Latina se justificou por alguns argumentos centrais. De acordo com seus defensores, esse tipo de configuração traria um maior desenvolvimento tecnológico para regiões mais pobres, além de aumento de salários, geração de empregos e maior diversidade nas exportações. Mas depois de 25 anos, desde que o primeiro acordo desse tipo foi firmado na América Latina, a história mostrou que muitas dessas justificativas não se concretizaram. A região manteve uma produção baseada na agricultura extensiva e exportação de commodities, com economias voltadas para a comercialização de produtos como soja, petróleo e minerais. Essa característica prejudicou pequenos e médios agricultores, fazendo muitos países perderem a capacidade de produzir mantimentos básicos dentro do seu território. Já o setor industrial acabou minado pelos tratados, que condenam incentivos ao crescimento das empresas nacionais, o que criou uma dependência cada vez maior da importação de produtos do exterior. No Chile, por exemplo, cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população são importados. Já na Colômbia, os efeitos da desindustrialização tiveram fortes impactos sobre o setor, que viu sua participação na economia despencar durante as últimas décadas. Esse tipo de configuração comercial pode trazer ganhos para empresas de extração e donos de fazendas de monocultura. Mas quando a economia esfria e a procura por commodities diminui, países que dependem da exportação desses produtos ficam de mãos atadas. E agora, é justamente essa situação que se desenha para a América Latina. Com a crise causada pelo novo coronavírus, a demanda por produtos exportados pelos países latino-americanos despencou. Mas apesar da desaceleração econômica, a procura por outras mercadorias se acentuou durante a pandemia. A competição pela compra de insumos médicos, por exemplo, foi acirrada, fazendo o preço desses produtos disparar no mercado externo. E como as pessoas ainda precisam comer, mesmo isoladas em suas casas, o custo dos alimentos também subiu. Nesse contexto, países com uma estrutura industrial robusta passaram a produzir boa parte dos equipamentos de combate à epidemia em fábricas que eram usadas para outras finalidades. E regiões que gozam de uma maior soberania alimentar conseguiram suprir a demanda pelos mantimentos internamente. Mas esse não é o caso de muitos países latino-americanos. A região viu o preço de mercadorias importadas crescer, enquanto receitas advindas da exportação entraram em queda livre. E num cenário de perda de arrecadação, você deve imaginar quem sai perdendo quando aumenta a competição pela compra de produtos de fora.
En la pista, los estadounidenses sacan el dinero en efectivo y pagan 3 o 4 veces el precio de los pedidos que nosotros hemos hecho. Paraguay y Brasil han denunciado lo mismo. Cargamentos completos con ventiladores e insumos médicos no están llegando a destino. Implementos que pueden salvar vidas en el momento crítico. Creo que hoy estamos viviendo una verdadera guerra económica. Las mascarillas son el nuevo oro negro y debido a eso, la competencia es intensa. Sobre todo ahora que entró Estados Unidos e todos sabemos su poder de fuego. A pandemia de Covid-19 gerou custos sociais e econômicos gigantes para todo mundo, somando mais de 900 mil mortes em menos de um ano. Mas a catástrofe também pode gerar importantes aprendizados, sobretudo para regiões mais pobres. Na América Latina, a revisão de tratados de livre comércio, o aumento da capacidade industrial e a retomada da soberania alimentar parecem ser pontos fundamentais para a reflexão no pós-pandemia, além de serem importantes instrumentos de combate ao desemprego. Mais do que isso, serão aspectos fundamentais no enfrentamento de crises futuras. Porque, querendo ou não, uma certeza que nós temos é que elas virão. Gostou do vídeo? Ele foi produzido pela Internacional de Serviços Públicos em uma parceria editorial com o Le Monde Diplomatique Brasil. A produção foi feita com base em um estudo publicado pela ISP sobre os impactos dos tratados de livre comércio no combate à pandemia. Para saber mais sobre o assunto, acesse o texto. O link está disponível na descrição desse vídeo.